Pessoal, perguntas como: o que é o pecado? Posso ter comunhão com Deus mesmo tendo pecado? E existe pecadinho e pecadão? Essas perguntas a gente vai tentar responder hoje de acordo com a palavra de Deus, beleza? Então, se você tem alguma dúvida sobre isso, eu espero tirá-las. Então, o primeiro ponto que a gente vai falar é: quem são os pecadores? E muitas vezes a gente é muito inclinado a olhar para o pecado do outro e julgar e falar assim: poxa vida, aquele cara tá errando nisso, nisso e nisso, sendo que muitas vezes a gente mesmo faz, e as pessoas que olham pra gente falando disso, a gente fala: poxa vida, esse cara só fala mal de mim e tal, mas na verdade as pessoas que falam isso de você não sabem nem metade das coisas que você faz. Então, se alguém fala mal de você, tem uma frase que diz: se alguém fala mal de você, dê graças a Deus, porque com certeza ela não sabe nem metade das coisas de ruim que você faz. Então a gente vai ler Romanos 3:23, que fala assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a gente pode ver que não existe ninguém, não existe nenhuma pessoa que é santa e justa, a não ser Jesus, é claro, e todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Se a gente fala que a gente nunca pecou, a gente não tem problema com isso, é porque a gente ainda não conhece a Deus e a gente ainda não conhece o que é o pecado. Então isso só mostra que a gente não tem consciência da nossa natureza. Então eu vou listar aqui alguns pecados que Jesus falou pra gente lá no Sermão do Monte e que mostram que todos nós pecamos e talvez até diariamente a gente pratique alguns pecados desses. Então o primeiro é o adultério, que está lá em Mateus 5:28, e fala o seguinte: Jesus falando: eu porém vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, ainda mais nesse Brasil e nesse século que a gente vive, é uma coisa muito banalizada e que as pessoas praticam assim, sem nem pensar mais, já se tornou algo comum. E claro que isso vale para a mulher também, que cobiça o homem, ou sei lá, tem muitos tipos de cobiças hoje em dia, né? E o próximo pecado tá lá em Mateus 5:22, é o mesmo capítulo, né? Que é o ódio. E fala assim: eu porém vos digo, que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão, racá, seja réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Esse ódio, essa raiva que habita em nosso coração, por mais que a gente não pratique exteriormente algo que as pessoas possam ver, no nosso coração a gente já pecou, segundo Jesus. E também o maior de todos os pecados, então já respondendo algumas perguntas, o maior pecado, na minha opinião, é não amar a Deus de todo o coração, porque se esse é o maior mandamento, você transgredindo ele também é o maior pecado. Pessoal, eu até vou fazer uma pausa, eu ia continuar aqui, mas eu parei um pouco para pensar. Isso é muito pesado, porque a gente não ama Deus como a gente deveria, e mesmo se a gente tentar, a gente não vai conseguir. E se a gente parar para pensar, Deus é digno de tudo e a gente não consegue corresponder nada a Ele. Então já é uma transgressão enorme a gente não amar Ele de todo o nosso coração, que é com tudo que a gente tem. Se a gente amasse com tudo que a gente tem, a gente ainda estaria dando o mínimo para Ele, porque Ele merece muito mais. Então a gente já está transgredindo de um jeito absurdo. Eu até fiquei um pouco nervoso aqui de falar isso. Outro ponto que eu queria falar também é que Deus, Ele não só odeia o pecado, mas Ele também odeia o pecador. E por isso que nós devemos fugir do pecado, para que a gente não se torne um pecador que habite no meio ao pecado, né? Então tá lá em Salmo 5:5-6, que fala assim: os loucos não pararão à tua vista, odeia a todos os que praticam a maldade. Deus odeia todos os que praticam na maldade, destruirá aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Então, a gente sabe que no dia do juízo, no dia que tudo isso terminar e a gente for provado no juízo de Deus, que vai ser muito difícil,
não importa se você é um pecador ou se você estava pecando a vida inteira, se você gosta de se mudar essas palavras, mas o que importa é que Deus vai destruir todos aqueles que falam mentira e essas coisas que a gente leu, o sanguinário e fraudulento. Então, não importa como você chama isso, se você está pecando ou se você é um pecador, importa que a destruição vai ser a mesma. Então é algo que a gente tem que atentar. Porque aí a gente abre uma brecha para aquilo que falam, que a gente pode pecar porque a gente peca mesmo, e a graça de Deus vai cobrir tudo isso, como se fosse... eu vi um homem de Deus falando, o Gustavo Valadão, e ele falou o seguinte: a gente recebeu a revelação que Deus é pai, mas muitas vezes a gente acha que Deus é uma avó, porque a gente não está acostumado com um pai que corrige, a gente está achando que ele é uma avó, que só dá presente, que ama, que fica passando a mão. Mas não é bem assim. Nosso Deus é um Deus pai, e o pai que corrige. E aí a gente pode pensar assim: poxa vida, eu tô em déficit com Deus, então eu preciso muito ser uma boa pessoa para que eu consiga me livrar desse pecado e que eu consiga ser agradável para Deus. E aí que a gente também cai no erro. Se a gente quiser fazer isso com a nossa própria força, com as nossas obras, a gente também vai desagradar a Deus. E a gente vai ler Isaías 64:6, que fala o seguinte: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Ou seja, a nossa justiça perante Deus é como se fosse trapos de imundícia, é como se fosse coisa suja. Então, mesmo se a gente tiver, talvez até bem intencionado, se a gente quiser fazer justiça com as nossas próprias mãos, aos olhos de Deus e perto da santidade, quanto que Deus é justo, a gente ainda vai ser imundo. Então a nossa tentativa humana também é falha, e é por isso que a gente precisa de um cordeiro que tira o pecado do mundo, e ele é santo, e ele só pode satisfazer a justiça de Deus. E depois, se a gente continua lendo esses versículos e a gente ainda acha que a gente é uma boa pessoa, com certeza tem alguma coisa errada. Eu particularmente estou até tremendo agora de ler esses versículos. A gente orou agora há pouco e eu fico muito assustado quando eu leio esses versículos. E o próximo versículo está lá em 1 João 1,8, que fala assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então, com certeza a gente tem pecado, e com certeza se a gente está pensando isso, a gente está enganando a nós mesmos, e a gente está fechando os olhos para essa verdade. E aí a gente vai ver também que à medida que um homem de Deus ele vai se aproximando cada vez mais perto de Deus, cada vez mais também ele vai tendo a consciência do quão pecador ele é, e de quanto ele não merece a graça de Deus, e quanto ele não merece tudo isso. Um exemplo disso é a vida de Paulo, que foi um grande homem de Deus, e a gente pode ver que lá em 1 Coríntios 15:9, eu não vou ler aqui, mas vocês podem ler, ele diz assim: eu sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado assim. Então ele tinha uma visão que entre os apóstolos ele era o menor. E lá em Efésios 3:8, mais pra frente, cronologicamente depois de Coríntios, ele leu assim, ele escreveu assim: a mim, o mínimo de todos os santos. Ou seja, então, de todos os santos, de todos os nascidos em Jesus Cristo, ele se considerava o menor. E depois, mais adiante ainda, em 1 Timóteo 1,15, ele fala assim: para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, de todos os pecadores, não só os santos, ele se achava o menor. Então foi um progresso que cada vez ele se incluía como pecador de pessoas ainda mais distantes. E é por isso que a gente é pecador, e a gente... Eu tentei responder essas perguntas, eu vou responder agora. Existe pecadinho e pecadão? Para Deus perdoar, não existe pecadinho e pecadão.
o perdão de Deus, ele é absoluto, ele não é igual ao nosso perdão que é fraco e sem força. O perdão de Deus é um perdão violentíssimo. Mas para nós, como consequência, existe pecadinho e pecadão. Eu não vou dar exemplos aqui, mas se você comete um pecado menor, com certeza você vai ter uma consequência muito menor do que se você cometer uma transgressão enorme. Então, para o perdão de Deus não existe pecadinho e pecadão, mas para consequência com certeza tem. E a outra pergunta era se você pode ter comunhão com Deus mesmo tendo pecado. E com certeza é agora, e graças a Deus a gente vai falar disso agora, que Jesus Cristo, ele veio não só para ser um modelo pra gente, mas também para tirar o pecado do mundo, e ele conseguiu satisfazer a santidade de Deus. Então Deus olhou para ele e falou: esse é um cordeiro santo, e ele está pronto para tirar o pecado do mundo. E Deus se alegrou em ver a santidade dele, e Jesus trocou de lugar com a gente que não merece e nunca vai merecer. Recebemos de graça a graça de Jesus. E é por isso que a gente tem que sempre estar agradecendo a Deus e com o nosso coração grato, sem deixar que nunca suba na nossa cabeça de que, poxa, tem gente até que fala, eu sou filho de Deus, eu posso tudo. Isso não tem temor nenhum em uma frase dessa. Então a gente precisa sempre estar lembrando de onde a gente veio, e Deus lembrava na Bíblia: lembre-se que eu tirei vocês do Egito. Ou seja, lembre que vocês eram pecadores, habitavam em terra de pecadores, mas agora eu tirei vocês para uma terra prometida. E essa terra prometida a gente está esperando até hoje, porque Jesus tirou a gente do Egito e nos levou até a terra prometida com suas mãos fortes e braço estendido. E se você acredita que você é um pecador, mesmo estando numa igreja, mesmo tendo um cargo dentro da igreja, mesmo você sendo qualquer pessoa, saiba que você ainda precisa crucificar a sua carne. Então, faça uma oração agora, deixa Deus sondar o seu coração, trabalhe em parceria com Deus para a sua própria salvação. E eu aconselharia também, se você gostaria de se arrepender dos seus pecados e mudar de vida, assiste o nosso vídeo sobre arrependimento que eu vou colocar aqui daqui a pouco. E o meu maior desejo é que você seja totalmente restaurado, beleza? Deus te abençoe. Se você precisar de alguma coisa e me conhecer, conte comigo. A gente vai estar orando por você. Em nome de Jesus, amém.